Leoninos e leoninas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Leoninos, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, atemporal, uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento, combinados? Já te convido a se inscrever no canal. A sua interação aqui é muito importante. E é isso. Bora lá, vamos respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito para aqui, para agora. Eu vou começar de uma forma diferente hoje para a leitura de vocês. Vou começar com a carta final, com o oráculo da natureza. Vamos ver quais são os conselhos, os direcionamentos. O que o oráculo da natureza traz para esse momento da vida dos leoninos e leoninas. Uma carta, por favor. Olha isso. Professor espiritual. E a outra carta que virou é: admita os seus sentimentos verdadeiros para você mesmo. Seja honesto com você. Apenas você sabe o que é o seu verdadeiro desejo. O seu propósito da vida envolve ensinar outros sobre cura e espiritualidade. Olha que lindo! Olha que lindo! Deixa eu fazer assim que eu vou colocar essa foto, essa daqui na capa de vocês. Pronto. Leoninos, aqui a gente tem duas questões. Uma, um despertar espiritual, trazendo o seu propósito de vida, que aqui claramente já fala sobre ensinar sobre espiritualidade. Porém, Leonino, tem uma questão aqui que é muito importante. É um assunto que eu particularmente amo. Autenticidade. Não existe verdade, não existe autenticidade se eu estou escondido atrás de dogmas, atrás de restrições que sequer fazem sentido com a minha história, com a minha vida, com aquilo que eu gostaria de fato de viver e de experienciar. Sem o julgamento, sem as pessoas, sem a opinião do meio e da sociedade que eu nasci, que eu fui criado e que eu vivo, sabe? Muitas vezes a gente segue padrões, segue instrumentos, segue rituais, vamos dizer assim, que de fato não fazem sentido para a gente, para a nossa história, não nos fazem sentir profundamente. A gente simplesmente vai no automático, segue, faz mais do mesmo, segue padrões e repete, né? Vai vendo repetições e não coloca a nossa verdade na mesa. Se eu quero falar sobre Deus, se eu quero falar sobre espiritualidade, se eu quero falar sobre amor, eu preciso falar sobre autenticidade. Não tem como eu falar sobre amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo da forma como sou. Não tem como eu falar sobre Deus, sobre uma energia que ama, que abraça e que acolhe, se eu faço segregamento e separo pessoas. E coloco limites no potencial de cada um, entende? Se eu julgo de uma forma como só é certo aquilo que eu vejo como certo. Autenticidade e espiritualidade é a mesma coisa. Honrar a Deus, honrar ao seu espírito é quando você está honrando a si mesmo. E aqui a gente tem uma questão. Você está honrando a sua verdade? Você está honrando os seus sentimentos? Você está honrando a pessoa que você se tornou? Você está honrando a criança? No fundo do deck ficou a carta da criança. Você está honrando os seus desejos de criança? Você está honrando os seus desejos pessoais? Quando eu falo da criança, é tudo aquilo que nos traz para aqui e para agora. Não é a nossa primeira infância, tá? É tudo que nos traz e nos prepara e que nos condiciona a ser adulto. O adulto é o momento presente.
É quando a gente... Tudo que é passado é criança e tudo que é presente é adulto. Então, o quanto você tem anulado os seus sonhos de criança, os seus sonhos do passado, quanto você tem anulado a si mesmo, porque tudo isso é parte de quem você é hoje. Não tem como eu trazer o adulto sem o que eu vivi, não tem como eu trazer o adulto sem toda a estrutura e toda a história que eu construí. Mesmo se eu quiser evitar aquilo, o meu inconsciente está ali, está armazenado, está comigo, não tem como. Então a melhor solução é você entender o que está dentro de si, entender o que cada experiência te fortaleceu. Mas vamos voltar aqui numa coisa. O que você realmente sente quando você fala de si mesmo? Porque você, Leonino, assim como eu, assim como todos nós, seres humanos, somos criadores da nossa história. Somos filhos de uma energia, somos produtos, somos criaturas, né? Quando eu falo de um criador, então somos criaturas. Vamos associar com a palavra correta. Somos criaturas vindas de um criador. Somos fragmentos energéticos, somos fractais de uma energia muito maior. E quando eu me coloco nessa posição de ser fragmento, de ser energia, de ser parte do todo, eu sou, consequentemente, o todo. Se eu sou parte de um todo, o todo ele existe sem essa parte? Não. Eu sou parte dele. Fica incompleto. Então eu acabo sendo o todo quando em união com isso. Entende? E aqui a mensagem de hoje para vocês é muito clara. Não é uma mensagem para todo mundo, tá? É como a mãe de vocês fala, né? A minha mãe também fala. Você não é... Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Aqui é muito isso. Você não é todo mundo e você precisa entender quais são as suas particularidades, qual é a sua individualidade que pode estruturar um embasamento vital, um embasamento humano, um embasamento material que vai te condicionar, que vai te conduzir a ser um professor espiritual para as outras pessoas. Ninguém vai se inspirar em você se a sua história é uma mentira. Ninguém vai se inspirar em você se a sua história é mais do mesmo. As pessoas se inspiram naquilo que é autêntico, naquilo que é verdadeiro. Qual é a sua diferença? O que você faz de diferente? O que você tem feito com todos aqueles instrumentos, com todos aqueles dons, com todos aqueles campos vibracionais que foram mostrados a você, que foram permitidos que você vivesse? O que você está fazendo com isso? Você está colocando no bolso e vivendo mais do que todo mundo faz? A vida quer mais de você. Eu estou falando aqui para pessoas que têm potencial para falar sobre espiritualidade. Entende? Agora, como você vai falar sobre espiritualidade se não existe individualidade, se não existe o seu próprio processo individual no caminho que você ensina? A sua vida precisa ser base do seu ensinamento. E eu falo para vocês tudo que eu estou vivendo comigo. Tudo como... Porque eu também me considero um professor espiritual. E isso é um puxão de orelha em muitos momentos. Não agora, não neste momento, mas isso foi um puxão de orelha em muitos momentos. Como eu vou falar de amor se eu não me amo? Como eu vou falar de verdade se eu busco colocar um monte de maquiagem e não aceito a minha cara do jeito que é? Entende? Como eu vou falar de autenticidade se eu fico me moldando e escolhendo roupas aonde vai ser aceito? Entende, Leonino? Não tem como eu ficar o tempo inteiro buscando por pertencimento, por fazer o que todo mundo faz, ou por pertencer a nichos sociais e a lugares onde as coisas se repetem, sabe? A gente precisa usar o nosso dom ao nosso favor. Cada um tem a sua individualidade, cada um. E aqui eu estou me conectando com pessoas espiritualizadas, com pessoas que falam sobre religião, com pessoas que tem o poder, sabe? Que tem a dictória, que tem o desenvolvimento mesmo da fala e acabam não usando isso. Vamos entender aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Ó. A carta da justiça no fundo do deck.
o Ás de espadas, a carta do diabo e o 5 de espadas. Existe apego emocional, mas aqui é muito um apego, por mais que eu... É engraçado, porque acaba sendo contraditório. Por mais que eu sei que eu tenho a capacidade de ir à frente e de falar sobre alguma coisa, eu fico me auto-sabotando. Eu fico preso a padrões que não me deixam sair para ir falar, sabe? E aí acaba que eu fico olhando para aquela situação, olhando para o que tem acontecido, na maioria das vezes, olhando para aquela situação e não estou tomando ação para fazer o que precisa ser feito, sabe? Leoninos, existe uma questão aqui de justiça, existe uma questão de movimentação, existe uma questão de um romper da bolha, de um romper dos ciclos, de romper de padrões, tá? A única questão aqui é não deixe o apego, a gente pode estar falando de apego material, a gente pode estar falando de você pensando demais sobre bens, você pensando demais sobre estrutura, você pensando sobre alguma coisa, né? Algo que não deu certo, você é apegado a uma culpa, enfim, existe um apego aqui, que é algo que te prende, está no centro da sua leitura, é algo que te prende, tá vendo? E o fato disso te prender faz com que você não atinja o seu potencial máximo. Tem muito uma questão aqui também, 16, 21, uma libertação, né? Você pronto para viver novas histórias, você pronto para participar, para interagir com novas pessoas, para fazer parte de um ciclo onde as pessoas vão de fato falar sobre coisas interessantes, sabe? Mas você vai ter que deixar para trás algumas coisas. Você vai ter que deixar para trás pessoas, medo do julgamento, padrões. Às vezes até... Eu costumo dizer que o grande ponto de transformação da nossa vida é quando a gente precisa deixar tudo para trás e começar tudo de novo, no sentido de um novo caminho. Pode ser um novo caminho profissional, pode ser um novo caminho espiritual, pode ser um novo caminho de relacionamento, sabe? Chega um momento da vida que a gente não cabe mais. Se você busca evolução, transformação e expansão da consciência, chega um momento que você não cabe mais. E pode ser que você esteja passando por este momento, né, de expansão, de visão, de mudança de comportamento. E isso vai te exigir novos lugares, novas pessoas, novos ciclos. Não tem como você agir com um comportamento diferente no ciclo com as mesmas pessoas. Não encaixa. Não faz sentido. Você vai ficar ali para ser julgado porque está diferente, entende? Vai procurar a sua tribo. Uma tribo que entenda a voz que você fala. Tem uma frase que fala: encontre uma pessoa que fale a sua língua para que você não precise traduzir a sua alma. É meio que isso, sabe? Aqui eu vejo uma questão meio que isso. Procure tribos onde as pessoas conseguem entender a valorização da sua voz. E sim, se você quer andar mais, se você quer expandir, você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Não tem como, tem coisas que são pesadas demais para a gente carregar. Nas estradas, nos lugares, nos caminhos que a gente entende que a gente já pode andar. Sabe, Leonino? Vamos ver o que mais? Só que uma outra questão aqui importante é, existe uma justiça maior por trás disso tudo. E quando vem a carta da justiça, tem coisas assim que você tem o seu livre-arbítrio, você tem a possibilidade de escolher, mas escolher não se movimentar vai te custar muito, sabe? Porque a carta da justiça é como se fosse... A carta da justiça é como se fosse a voz da sua alma. Quando a voz da sua alma fala com você, quando isso vem até você... Isso sacode, isso aperta, isso incomoda, sabe? É uma manifestação que precisa acontecer. Porque existe um potencial espiritual aqui a ser explorado.
Mais duas, por favor. Olha isso. É espiritual ou não é? Falei da carta 21? Carta do mundo, no fundo. Tem essa energia de um novo ciclo, tem essa energia de algo que precisa encerrar. Mas encerrar, gente, não necessariamente a gente está falando de rompimentos, a gente está falando, às vezes, de um encerrar de uma postura, encerrar de um hábito, encerrar de um comportamento, encerrar de um julgamento. A gente não precisa estar falando, sabe, generalizando, crescendo demais sobre as coisas. A grande diferença acontece nas pequenas ações. É no eu parar de julgar, é no eu parar de reclamar o dia inteiro, é eu parar de me alimentar de coisas que não me acrescentam em nada, sabe? É eu parar de alimentar a fofoca ali na minha rua, no meu bairro. Aqui tem uma questão espiritual. Eu tenho 10 de paus, o 5 de paus e o rei de paus. Paus é fogo, fogo é espírito, entende? E o 10 de paus traz o encerramento, né? A gente tem o mundo com 10 de paus, ou seja, eu tenho o encerramento de um ciclo que me é custoso, que me é cansativo, que me é... Mas existe um apego, né? A carta do diabo. O 10 e o 5 é a carta do diabo. Existe um apego. Por que eu faço o que eu faço? Eu faço de fato o que eu faço por amor? Por disciplina, por comportamento, ou eu faço com interesse? Ou eu faço, cadê aqui? O 5. Eu faço com medo de perder todo o trabalho que eu já fiz, sabe? O 5 de espadas, ele traz isso. Eu fui para a guerra com 5 espadas. Eu comecei, eu tinha 5 espadas. No meio do caminho eu perdi 2, mas eu ainda tenho 3. Só que eu já perdi 2. E é o tempo perdido. Essas 2 espadas é o tempo perdido. A gente muitas vezes não quer caminhar, não entende que a gente tem ainda muito mais a ganhar do que o que foi perdido, entende? E aí a gente fica preso ali naquelas 2 espadas, naquele tempo perdido, preso naquela história, naquela... Sabe? Chega a me dar uma dor nas costas, carregando pesos e carregando apegos que não são necessários para a jornada e ficam pesados demais, claro! E você quer que as pessoas tenham pena de você? É uma escolha sua, você tem a escolha de continuar seguindo, de continuar caminhando, sabe? Não deixe, entenda que existe muito mais a viver do que aquilo que passou. O que passou, passou. Muitas vezes é melhor colocar um ponto final. É melhor colocar um ponto final na situação e sair perdendo 2 espadas e viver a sua vida com plenitude. É o 6 de espadas, né, o que vem na sequência. Quando a gente segue com as outras espadas numa outra direção, vivendo algo que é de fato alinhado com o nosso propósito, com a sua jornada espiritual. Você é um professor espiritual. Não existe você falar sobre espiritualidade, não existe você falar sobre Deus, não existe você falar sobre apegado à vida material, apegado a bens, apegado a, sabe, a coisas que não fazem sentido. É importante sim, gente, eu não estou falando de largar tudo e deixar e doar tudo. Não, é importante sim a gente ter matéria. Eu, por exemplo, amo ter coisas que de fato sejam importantes, por exemplo, coisas de boa qualidade, invisto, sabe, em coisas. Acho que é importante sim ter a matéria. Quero sim ter uma casa bem estruturada, porque eu sinto que eu mereço isso. Quero sim ter matéria, coisas materiais bem estruturadas, um relacionamento estruturado, saudável, que também é algo material, que fica aqui na Terra. Todos os nossos relacionamentos, a não ser o relacionamento de nós com nós mesmos, é matéria. Por isso que nem sempre quando a gente entra na área de relacionamento, a gente está falando de conexão de alma, né? Porque tem a parte material, tem a parte física. E se eu fico muito apegado nessa parte física, nessa parte material, a minha alma não expande. Eu não consigo sair e falar porque eu fico muito pesado, sabe? Existe uma ambiguidade aqui entre matéria e espírito. Vamos lá. Para a vida humana, para a nossa sociedade, grande parte das escolhas que a gente faz é baseada na matéria. Ou seja, quanto mais eu tenho, quanto mais eu estruturo, mais importante eu sou, eu tenho mais status, eu tenho mais segurança, digamos assim, eu tenho mais influência, né?
Só que ao mesmo tempo, esse monte de coisa que me dá influência e status material trava o meu caminho para eu andar e me movimentar. Porque a vida espiritual é movimento e leveza e vazio. Por isso que existe o silêncio, por isso que o silêncio é tão importante na vida material, na vida espiritual. Porque ele traz essa sensação do vazio, onde a espiritualidade consegue preencher-nos daquilo que é importante para que a nossa alma possa viver e de todas as experiências que sejam importantes para a gente continuar evoluindo, sabe? Agora, se eu estou cheio de coisa, não me movimentando, a espiritualidade vai colocar o milagre aonde? Não vai acontecer um milagre nunca na sua vida. As coisas de fato vão vir sim com muito esforço. Porque é assim que você sustenta, assim que você tem medo de perder, sabe? Só vai crescer na vida aquele que souber a importância de voltar quantas vezes forem necessárias a estaca zero. Aquele que não tem apego, aquele que não... Esse é o tipo de pessoa que cresce. É aquele que não tem medo de perder. Tem muito apego material aqui, vai perder o quê? Vai perder vida, é isso que você está perdendo. A coisa mais importante que você tem é vida. E isso te coloca numa batalha espiritual, né? Porque muitas vezes a gente quer ter muitas coisas e para ter muitas coisas, a gente precisa sim ter muito dinheiro, trabalhar muito, dedicar muito a muitas coisas que de fato não são importantes. O que é prioridade para você hoje? Se ter tempo de qualidade na sua família é prioridade, procure um trabalho que talvez vá te pagar menos, mas que te dê isso que é prioridade para você. O que é essencial, que alimenta a sua alma, que te traz vida, sabe? Vamos pegar aqui uma mensagem final. Terapia dos anjos. Olha isso. Esta carta não é desse tarô aqui, não. Deste daqui. Assertividade. Alguma mais? Não. Olha isso. A gente tem aqui o chakra do coração, o chakra coronário, ou seja, conexão de você com você mesmo e conexão espiritual. Eu só me conecto com o divino quando eu estou conectado comigo mesmo. É assim que o divino se manifesta. É assim que Deus se manifesta na nossa vida, através da nossa conexão com nós mesmos. Ele se manifesta através do outro, quando a gente entende que o outro é importante e o outro é espelho de quem somos e o outro é instrumento de aprendizado para a nossa própria jornada. Ali também tem Deus. Mas a gente só consegue ver o outro dessa forma quando a gente está conectado e de fato destinado e de fato querendo e de fato alinhado com o nosso destino, sabe? Com a nossa jornada, com o nosso propósito, com aquilo que a gente se propõe a fazer, né? O que é propósito? Aquilo que a gente se propõe a fazer. Tá? Liberdade, manifestação, cura, rompimento de padrões, de ciclos. Quem pode destruir esse apego está aqui na sua mesa, Arcanjo Miguel, tá? Oração de 21 dias de Arcanjo Miguel é extraordinária para esses rompimentos. E é muito legal porque quando muita gente fala, né, essa oração de Arcanjo Miguel, eu comecei a ter pesadelo, as coisas começaram a quebrar, as coisas começaram a... É para entender o seu apego. Você quer desapegar, não quer? Você quer que as correntes se quebrem, não quer? Então a espiritualidade vai te colocar num lugar onde o carro vai quebrar, onde a casa vai dar errado, alguma coisa. As coisas tendem a dar errado para entender o quão apegado você é. Entende? Porque a gente está trabalhando o desapego. E só se trabalha o desapego quando você deixa ir de fato. Quando aquilo não te machuca. Quando você usa o prato mais bonito, digamos assim, para você e não para a visita. Entende? Quer falhar na vida? Sirva ao outro com aquilo que você não serve a si mesmo. É um sucesso. Esse é um grande clássico, né? De que você falhou, de que você não cuidou do bem mais precioso que você tem, que é você mesmo. Gente, espero que faça algum sentido para vocês. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez.
Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a sua interação aqui é muito, 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 muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!